Durante muitos anos, a população do Rio de Janeiro viveu ameaçada por bandidos, facções criminosas e pelo tráfico de drogas. A ação dos bandidos na cidade chegou ao ápice em novembro de 2010, quando traficantes iniciaram uma série de ataques à polícia e à população, gerando tensão e medo. Diante da situação insustentável, a Presidência da República autorizou uma ação conjunta entre as Forças Armadas e os órgãos de segurança pública, federais e estaduais, para garantir a paz nos complexos da Penha e do Alemão. A presença do Exército Brasileiro teve início ao final de 2010, por intermédio de uma diretriz ministerial. Diretriz número 14, em que dava a missão para o Exército participar dessa operação com 800 homens, na operação de dar proteção ao perímetro para assegurar as melhores condições para que os policiais, as forças de segurança pública pudessem adentrar naquela comunidade e resgatá-la dos traficantes. O comandante da brigada já foi para a Vila Militar acionar a sua tropa, fazer os seus planejamentos, os reconhecimentos, e aí eu acho que foi um recorde, porque entre a saída dele lá do centro do Rio, chegar da Vila Militar e a tropa chegar à área de operações, se passaram 11 horas. Eu recebi a ordem cerca de meio-dia, eu saí do Comando Militar do Leste, 1h da manhã, meio-dia eu recebo a ordem para me aproximar. Mas quando de fato nós chegamos na rua Itararé, Itaoca, que era exatamente o perímetro, né? Configurava o perímetro da nossa área, o Morro do Alemão, o Complexo Alemão, estava todos tinham fugido para lá. Nós chegamos aqui embaixo de tiro, embaixo de fogo, então eu tive que chegar, cheguei, levamos muita sorte, não ter mais gente ferida, eu tive 2 soldados feridos. A destacar nessa nossa primeira contato foi que no cerco nós conseguimos fazer diversas prisões e detenções, inclusive apreensão de recursos financeiros, de muito material, de traficantes que estavam tentando abandonar a área depois que a polícia entrou. O Brasil todo estava esperando essa operação. Eu acho que o Brasil parecia, eu senti como se fosse um jogo da Copa, porque de todo o Brasil, as imagens iam para todo o Brasil, né? Logo cedo pela manhã as TVs mostrando, mas tinha uma torcida, tinha uma energia muito forte de toda a sociedade, né? Para que aquela operação desse certo. Após a restauração da ordem pelas forças de segurança pública em razão da necessidade de ocupação da área, foi determinada ao Ministério da Defesa a criação de uma força interagências, composta por tropas do Exército, policiais civis e militares, órgãos da Justiça e de Assistência Social do Estado do Rio de Janeiro, denominada de Força de Pacificação. Ficou sob o comando do Exército e foi a primeira do gênero a ser empregada em solo nacional. Suas ações foram baseadas na experiência das tropas brasileiras no Haiti. A nossa missão era garantir a segurança daquela população, era a preservação da ordem pública e a segurança do patrimônio e das pessoas em toda a área de pacificação. E foi depois interpretada pelos comandantes com 2 vertentes. Uma vertente era dar segurança à população e a outra vertente era pacificar. A Brigada de Infantaria Paraquedista foi a primeira tropa a ser empregada como força de pacificação, com um efetivo de 1.800 militares, entre homens e mulheres. Nós nos colocamos, desde o início até o final da participação da Brigada Paraquedista, dentro das comunidades. Em nenhum momento nós ficamos aqui. No início, no cerco, mas quando nós entramos, nós ocupamos todo o interior dessas comunidades e desenvolvemos uma ação de patrulhamento intensivo, onde não tínhamos sábado, domingo, sufocamos pela presença qualquer iniciativa e nós éramos chatos com relação a isso aí, porque onde a coisa acontecia a gente estava presente. Ao longo da missão, outros 6 contingentes mantiveram a segurança sobre suas áreas de responsabilidade.
A 9ª Brigada de Infantaria Motorizada substituiu a Brigada de Infantaria Paraquedista, num processo de substituição de várias grandes unidades. Tivemos a participação da 11ª Brigada de Infantaria Leve, a participação da 4ª Brigada de Infantaria Motorizada. É importante ressaltar que todas as substituições foram feitas após uma preparação específica muito bem direcionada para a atuação e garantia da lei e da ordem. Ao todo, foram realizadas mais de 120 mil patrulhas a pé e motorizadas em operações diurnas e noturnas que impediram a circulação de bandidos e a passagem de ilícitos. Basicamente, nós realizamos um patrulhamento intensivo e ostensivo dentro das comunidades da Penha e do Alemão. E cheque em todas as vias públicas, estabelecimento de bloqueio de vias públicas para verificação de veículos, identidade dos transeuntes, patrulhamento das vielas, dos becos das comunidades e ocupação de alguns pontos fortes que eram referência para a nossa força de pacificação. Com isso, o nosso objetivo é proteger a população, é o principal objetivo da missão. Como é que a gente protege a população? A gente protege a população através da dissuasão, pela presença das patrulhas nos becos, através da presença, o pessoal nos vê, e estimula, inclusive, as pessoas, quem tiver alguma denúncia, algum problema, a procurar a força de pacificação para poder fazer essas denúncias. Com isso, a gente garante a segurança da população na área. Meios tecnológicos foram empregados com o objetivo de dar resposta imediata às operações, ao mesmo tempo em que blindados, motocicletas e helicópteros deram mobilidade e flexibilidade às ações das tropas. Em cerca de 600 dias, com a presença do Exército Brasileiro nas comunidades, não houve interrupção de aulas, fechamento de comércio ou paralisação de qualquer serviço. Situações frequentes quando a área estava sob domínio de traficantes. Ao longo do período de ocupação, os índices de criminalidade diminuíram drasticamente. Ocorreu uma diminuição significativa, numericamente, estatisticamente comprovada, das vítimas de armamento de alto poder destrutivo. Pensando o Alemão como uma cidade, o Alemão tem 220 mil habitantes, todo o complexo, as 14 comunidades, seria razoável, pela Organização Mundial da Saúde, 20 homicídios no Alemão em 1 ano e meio. Só tivemos 2. Isso coloca o Alemão numa condição de segurança melhor do que qualquer capital europeia. O respeito à população e a preservação da integridade física dos moradores norteou as ações da Força de Pacificação. E à medida que o Exército chegou, com toda a sabedoria, com todo cunho que vocês dispuseram para poder trazer para cá, vocês foram dominando totalmente a área, os becos, as vielas, e foram cativando a amizade, o relacionamento dessa comunidade dentro do Complexo do Alemão. Uma nova perspectiva surgiu para as comunidades da Penha e do Alemão. Os efeitos benéficos não foram só na segurança. A qualidade de vida também melhorou com investimentos realizados pelo Estado, pela iniciativa privada e por organizações não governamentais, que puderam atuar na região sem restrições. A reconquista dessa área, a inclusão dessa área imensa, na cidadania e na cidade, que está sendo feita pela Força de Pacificação, é uma coisa, chega a ser comovente para uma pessoa do Rio de Janeiro que passou a vida inteira ouvindo essa área como referência de bandidos, de traficantes, de gente da pior espécie. Eu acho que a Força da Pacificação deu visibilidade às pessoas do bem que moram aqui, aos talentos que moram aqui. Antes, quando falavam do Alemão, eu pensava em Elias Maluco, naqueles traficantes terríveis. Agora eu penso na voz da comunidade, nos meninos que estão surgindo. Ainda há muito a ser feito. Com o apoio dos órgãos governamentais, entidades civis e da população, será possível dar continuidade ao trabalho iniciado com a presença do Exército. Juntos, construiremos uma sociedade melhor.